Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Nessa última quarta-feira, antes do primeiro turno das eleições municipais, o assunto não poderia ser outro, a não ser a eleição que está diante de nós, no próximo domingo, dia 15 de novembro. E eu começo esse Boletim Conservador dirigindo uma pergunta a você que me ouve, a você que me assiste agora, cidadão conservador em cada cidade do nosso país. Você está satisfeito com as opções, com as candidaturas que se anunciam como opções conservadoras em cada uma de nossas cidades? Bom, eu não me sinto representado por grande parte desses que aí estão dizendo que são candidatos em nome do presidente Bolsonaro, muitas vezes com apoio de parlamentares da dita bancada bolsonarista. Bom, o próprio presidente Bolsonaro já se disse surpreso ao ver que muitos daqueles prefeitos que fecharam o comércio, que proibiram as pessoas de circular nas praças, nas praias. Em São Paulo, por exemplo, houve até fechamento de loja com maçarico. A loja era soldada, né? A porta da loja, para punir aquele comerciante que foi pego ali num crime de tráfico de latinha de sardinha, porque ele olhava assim para ver se não tinha um fiscal da prefeitura, né? E traficava ali uma lata de atum, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, proibido pela prefeitura. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o drone da prefeitura, o drone para ver onde você está. Aí não funcionou o drone, teve um 746 com um recorde de denúncias e multas e estabelecimentos fechados. A Guarda Municipal no Rio de Janeiro anunciava aquilo como números exitosos. Parecia a Polícia Federal anunciando apreensão de cocaína e fuzil. Mas nós conseguimos prender pessoas, né? Multar, fechar estabelecimentos, pessoas sendo eletrocutadas na praia. Por que não pode ir para a praia? Porque agora nós precisamos reeleger prefeitos e vereadores, que na hora que nós mais precisávamos, eles não demonstraram o mínimo interesse em proteger, em zelar pela nossa liberdade de expressão, pela nossa liberdade de trabalhar, pela nossa liberdade de ir e vir. Meus amigos, diante de nós está um grande desafio. Depois das eleições, o Alan Frutuoso já vem anunciando aqui no Vista Pátria. Vem por aí a segunda onda. A segunda onda que já invadiu a Europa, já está fechando de novo as cidades. Essa segunda onda, só passarem as eleições, elas batem as portas do Rio de Janeiro e de outras cidades. Nós teremos aí esses mesmos prefeitos que ignoraram o presidente Bolsonaro, que viraram as costas para as recomendações do presidente Bolsonaro. Esses mesmos terão o poder de impor a você sanções caso você ouse sair nas ruas sem ter tomado a famigerada vacina. Tudo isso está em jogo nessas eleições. Por isso é muito importante que nós conservadores votemos não apenas no candidato que se diz conservador, no candidato que tem o apoio de uma bancada que se diz conservadora, nem mesmo no candidato que tem o apoio do próprio presidente da República. Porque esses apoios, eles têm vários motivos, várias razões, vários arranjos políticos. Não estou aqui condenando nem o presidente da República e nem mesmo os parlamentares que apoiam candidato A ou candidato B para a prefeitura. Mas cada um age de acordo com a sua própria consciência. Meus amigos, a minha consciência não me permite votar em alguém que não tem um compromisso claro com os direitos individuais, com as liberdades. Não posso votar em alguém que pode, amanhã, se voltar contra mim, me proibindo de sair de casa, deixando todos nós sem trabalho, proibindo de frequentar a praia e ainda nos impondo uma vacina. É necessário que nós possamos votar e eleger conservadores de verdade, comprometidos com Deus, com a pátria, com a família, mas que deixem isso claro no seu compromisso com a vida,
com a liberdade, que são direitos inalienáveis do cidadão, inalienáveis de qualquer brasileiro. E é por isso que nós apoiamos a iniciativa do Ocupação Conservadora. Ocupação Conservadora é um site que divulga, que apresenta candidatos em todo o Brasil, que tem um compromisso claro com essas pautas, claro com a liberdade, com os nossos direitos, com os direitos do cidadão. Então, convido você a visitar o site www.ocupacal, né? Ocupação, sem cedilha e sem tio, ocupacalconservadora.com.br, www.ocupaçãoconservadora.com.br é o site onde você vai ver o mapa do Brasil. Você clica no seu estado e aí vai aparecer a lista de cidades onde nós temos algum candidato apoiado, algum candidato que nós avaliamos o seu histórico, o seu trabalho, os seus posicionamentos e podemos dizer para você claramente: esse candidato tem um compromisso com as suas liberdades, um compromisso conservador, além do discurso, na prática. E isso é fundamental nessas eleições. Evite aqueles que agora assumem um discurso, mas que ontem, quando você mais precisou, viraram as costas para todos nós. Bom, e é nesse contexto que agora eu recebo aqui meu amigo Vaguinho, que é candidato a prefeito na cidade de Angra dos Reis. Angra dos Reis, que tem um cenário político bem disputado, né? São candidaturas aí que se colocam forte, porque tem estrutura financeira, tem apoio de políticos tradicionais. Vaguinho, como que você enxerga dentro desse cenário a tua candidatura? A gente sabe que Angra tem 2 candidatos hoje tradicionais. Sim. Um, inclusive, é o prefeito. A gente não vai aqui menosprezar isso. Sim. E nesse cenário você lança a sua candidatura. Como é que você enxerga o seu espaço nesse... Primeiro eu quero agradecer a oportunidade aqui, Valdinei. Para mim é uma honra, né, estar aqui falando para conservadores aí, Brasil inteiro. É um privilégio único e a gente tem que valorizar muito isso aí. A minha visão política relacionada a Angra dos Reis, ela é muito simples. O nosso atual prefeito, ele foi eleito na última eleição com 75 mil votos. Só que mesmo nesse cenário já existiam 37 mil pessoas votaram em branco, votaram em nulo ou se abstiveram de votar. Eu vejo que já nessa época os nossos atuais propensos gestores já não eram opção absoluta na cidade. Então a gente se sentiu desafiado sim, com grandes possibilidades de alcançar esse público, né, que está nos assistindo agora aí, assim como eu, que não se sentiu representado por essas pessoas. Então existem pessoas que não se sentem representadas por esses políticos. E nós, como somos gestores, administradores de empresas de formação, nós somos conservadores, amamos Deus e entendemos que a família é uma coluna principal, é uma das colunas principais para uma sociedade próspera e feliz. Nós queremos sim nos apresentar, nos colocar como uma boa opção de gestão para Angra dos Reis. Perfeito, Vaguinho. Você colocou um ponto muito importante. Já na eleição do atual prefeito, existiam aí aqueles eleitores que não se identificavam nem com um nem com o outro e não votaram. Sim. Angra vive há muito tempo essa dualidade política. Polarização, né? Só tem 2 caminhos, só tem 2 grupos sim, políticos sim. E você hoje se propõe a mudar. Bom, nesse ano de 2020 é um ano crucial, como eu falei no início do vídeo. Exatamente. Nós temos aqui o próprio presidente dizendo que não era para a gente votar se a gente não se sentiu confortável em ficar trancado dentro de casa, votar em quem nos trancou. Exatamente. Mas o fato, Vaguinho, é que o Fernando Jordão, atual prefeito, ele aqui não é um programa contra o Fernando Jordão, só estou aqui colocando o fato, ele tem o apoio de muitos parlamentares ditos bolsonaristas. Essa é uma verdade. Isso dá uma projeção ao atual prefeito Fernando Jordão. Diante da fala do presidente e diante desse apoio, você tem um espaço aí para você trabalhar. Sim. O que você tem a dizer a esse eleitor que não está satisfeito? Eu tive meu comércio fechado, fui prejudicado, achei um exagero as medidas da prefeitura, mas se eu não votar no Jordão, o outro vai ganhar, que o outro é o Zé Augusto, que também tem uma enorme rejeição na cidade. Se eu não votar no Jordão, o Zé Augusto vai ganhar. O que você tem a dizer para esse eleitor nesse momento? Cara, eleitor, nós somos
candidatos, e quando eu falo de mim, falo do meu vice também, Darcy Afonso, que nunca participamos da máquina pública. Aliás, nunca dependemos da máquina pública para sobreviver. Somos administradores de empresa, da iniciativa privada, onde o resultado ele é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresário. A gente pretende levar para a gestão pública o melhor serviço possível, no menor prazo possível, gastando o mínimo possível e valorizando políticas públicas que alcancem a maior parte da população de Angra dos Reis. Nós sabemos que Angra dos Reis vem sendo administrada por mais de 20 anos por alguns gestores que têm privilegiado uma minoria na cidade. 20% da população tem sido privilegiada por essas políticas públicas. Mas nós queremos implementar políticas públicas que vão de encontro a você, morador de Angra dos Reis, que mora na periferia, que pode sim fazer coro com o que eu estou falando aqui. Você que depende do transporte público, você que depende da água de qualidade, que isso não chegou para você até hoje. Você que depende de uma educação de qualidade, isso não chegou para você até hoje. Você que depende de um serviço humanizado no sistema de saúde da cidade, isso não chegou para você. E nós, como filhos da cidade, já repito, nunca dependemos, nunca disputamos cargo político, nunca dependemos da máquina pública para nada. Queremos doar 4 anos da nossa vida em prol de você, morador de Angra dos Reis. Você vai ser o nosso principal objetivo. Nós queremos voltar toda a nossa política pública, toda a nossa carreira política em prol da sua comodidade, da sua vida, da melhoria de condição de vida para você em Angra dos Reis. É o que nós oferecemos para você nessa oportunidade. Excelente. Olha, esse assunto, eu conversei bastante sobre isso com o Vaguinho já, em algumas outras oportunidades. Tem projetos muito importantes para o turismo, que é uma área, eu não conheço tão profundamente Angra, conheço como turista. Sim. Eu costumo dizer que Angra não é uma cidade turística, é uma cidade com potencial turístico. Verdade. Deus fez, deu um presente maravilhoso. Abençoado. Mas é aquele negócio, né? Seu pai, você faz 18 anos, seu pai te dá um carro zero, um carro importado, banco de couro e tudo mais, você deixa o carro no tempo se deteriorando. Angra é praticamente isso. As gestões fizeram de Angra uma cidade em que o turista não deixa dólares em Angra. Isso é fato. Exatamente. A gente precisa trazer esses dólares para Angra. Exatamente. Bom, então é uma cidade com potencial turístico. Agora, Vaguinho, eu não vou conversar contigo sobre isso que a gente já conversou, não. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu gostaria de fazer ao Marcelo Crivella, prefeito da minha cidade, mas ele não me recebeu. Que essas perguntas que você vai gostar de responder sobre turismo, emprego, educação, procura aqui nas redes sociais do Vaguinho que ele vai falar brilhantemente. Tá tudo disponível lá. Prova de fogo, que eu acho que essa é a questão fundamental para o eleitor Vamos lá. que assiste o Vista Pátria. Vaguinho, aqui no Rio de Janeiro e Angra, nós sofremos muito com lockdown. Não conversei contigo sobre isso, né? Sim. Nós sofremos com lockdown. Sofremos com uma máscara que é imposta hoje e o cidadão tem medo de levar multa se não usa. Aqui no Rio de Janeiro, eles estão fazendo vista grossa por causa da eleição. Mas até há pouco tempo, multa pesada. Estabelecimento, CPF e também a máscara, o lockdown e a vacina obrigatória. As prefeituras poderão, segundo se discute no STF, impor sanções às pessoas que não usarem a vacina. Nós do Vista Pátria defendemos como valor fundamental a liberdade. Sim. Qual será a sua postura, caso prefeito, em relação ao lockdown, máscara obrigatória e vacina obrigatória? A Constituição é muito clara quando diz que todo poder emana do povo. É inadmissível um gestor público, no auge da sua gestão, não ouvir a população na hora de tomar qualquer decisão. Eu, como comerciante, meu vice, como comerciante, nós fomos gravemente prejudicados com esse lockdown que foi implementado na nossa cidade, sim. E sem comprovação científica. Inclusive, a própria OMS hoje já rejeita a máscara obrigatória e o lockdown. Exatamente. E a gente sabe, não vou entrar em questões científicas, que esse próprio retorno desse gás carbônico ele é muito mais prejudicial ao seu organismo do que a exposição natural ao vírus, vamos dizer assim. Na nossa gestão, isso vai ser inadmissível, nós não compactuamos com isso. Nós somos pró-Bolsonaro em tudo que ele tem implementado para o nosso país. Nós entendemos que o Brasil está saindo de um ponto, está caminhando para um outro ponto de conforto, de tranquilidade econômica e de saúde, inclusive. Nós não compactamos com isso, jamais tomaríamos qualquer ação arbitrária sem antes ouvir a população, sem antes ouvir, inclusive, as classes mais prejudicadas. O comerciante, tem comerciante em Angra, Valdinei, fechou o comércio. Tem gente que
está passando necessidade, está passando fome, porque infelizmente não conseguiu pagar o seu aluguel, não conseguiu honrar os compromissos, graças ao pacote econômico aí, que salvou, né, deu uma sobrevida para alguns comerciantes. Mas isso é inadmissível, gente. O nosso presidente já falou lá atrás que a consequência econômica para toda essa atrocidade, né, toda essa imposição, todo esse terror colocado aí para a população seria muito pior do que a própria questão do vírus. Então, na nossa gestão, Valdinei, nós assumimos um compromisso público aqui com a população, que quem vai decidir é a população. Nós queremos ouvir, e hoje com o advento da rede social, a gente pode rapidamente colher informações para tomar uma decisão acertada. Na nossa gestão, não vai existir arbitrariedade. Nós queremos participação popular e a população é livre para decidir sobre os rumos da sua vida. Nada de vacina obrigatória, nada de lockdown por imposição, por terror, né? Aplicar terror, colocar medo na população. Isso aí, gente, isso sim é coisa da ditadura. E nós somos pró-democracia, nós somos pró-liberdade, nós somos pró-cidadão. Quem decide é a população, como a nossa própria Constituição prescreve no seu artigo lá. Então tá aí, você que está em Angra dos Reis tem uma decisão importante. Ou você vai premiar aquele que não te ouviu, aquele que trancou, aquele que adotou exatamente a agenda do Wilson Witzel no Rio de Janeiro, ou você vai dar oportunidade, você vai deixar claro para ele. Você não tem como adivinhar se o Vaguinho vai ganhar a eleição. Agora, se todo mundo pensar, vou votar no Jordão porque o Vaguinho não está em terceiro lugar, o Vaguinho não está em primeiro, vou votar no Jordão para o Zé Augusto não ganhar. Se todo mundo pensar assim, meus amigos, a gente vai perpetuar o erro, vai perpetuar a política do menos pior. Então está aqui uma opção, um candidato que se dispôs a ouvir o cidadão, que se dispôs a representar o seu sentimento, os seus anseios para a cidade, e eu peço seu voto, peço sua atenção ao Vaguinho nessa reta final de campanha, e eu acredito sim que nós podemos, em Angra dos Reis, dar um recado muito claro nas urnas que vai reverberar por todo o estado do Rio de Janeiro. Nós podemos, o povo pode retirar e recusar a imposição da máquina, impor a nossa vontade na prefeitura, assim como nós fizemos para o governo federal com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vaguinho, muito obrigado. Suas considerações aí finais para o nosso público. Eu quero aí te encorajar, o eleitor, morador de Angra dos Reis, a acreditar. Como eu disse, 37 mil pessoas não acreditavam. A tendência, Valdinei, dessa equação ela é aumentar. Algumas pessoas falam em 40 mil abstenções em Angra dos Reis. Esse número de votos elege um prefeito. Então, na hora que você for repensar o seu voto, na hora que você for clicar lá nas urnas do seu voto, pense nisso. Você corre um sério risco de ser, em poucos anos, ser governado por uma minoria que não te representa. Imagina, Valdinei, 40 mil abstenções e um prefeito eleito em ano com 20 mil votos. O que aconteceu nesse cenário aí? Você está sendo representado por uma minoria. Então a política vai interferir sim diretamente na sua vida. Eu quero colocar, meu amigo, eleitor, morador de Angra dos Reis, você que me conhece, você que não me conhece, procure me conhecer nas redes sociais, no dia 15 de novembro, clicar 27, confirmar o seu voto, reconsidere as suas concepções, pense nas nossas propostas. Você tem sim uma opção de virada de mesa. Nesse último momento das eleições, você pode sim colocar nossa cidade num rumo totalmente diferente do que ela vem sendo governada nos últimos 20, quase 30 anos. E é isso aí. Muito obrigado, Vaguinho. Para você, meu amigo em Angra dos Reis, eu deixo aqui as minhas recomendações. Peço licença ao Vaguinho, porque não faz parte da chapa do Vaguinho. Vaguinho é presidente municipal do Democracia Cristã, não é isso? Sou vice-presidente da Democracia Vice-presidente. Então, ele responde pelo partido dele, mas aqui eu defendo a candidatura para prefeito Vaguinho 27, para vereador, você já conhece, meu amigo pastor Edilson Silva, número 10037, é o seu recado, você que está insatisfeito, é o seu recado para a máquina pública. Nem o ruim, nem o menos pior, eu quero a mudança. Vaguinho 27, Edilson Silva, 10037. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e tenha misericórdia da nossa cidade.